Boa noite, bem-vindas, bem-vindos aos que estão aqui presentes, aos que estão nos acompanhando pela internet. Estamos aqui mais uma quinta-feira de outubro para as nossas palestras, que o tema geral é espiritualidade e sustentabilidade. Hoje à noite vamos receber a convidada Liz, que vai nos conduzir com o tema O Futuro que Queremos. Bem-vinda. Obrigada, Luciana. Boa noite a todos, os presentes, encarnados e desencarnados, internautas, boa noite. Seguindo ainda a partir da última palestra, que faz parte do conjunto de 5, hoje nós vamos falar sobre o futuro que queremos. Na última palestra, nós falamos sobre consciência ecológica, vendo a base. Hoje nós vamos ver, aos olhos do Livro dos Espíritos e dentro daquilo que é conhecimento acadêmico, o contexto de como a discussão ambiental começa a partir da Segunda Guerra Mundial e os desdobramentos que isso tem até aqui. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Então, o futuro que queremos, eu escolhi essa imagem porque eu acho que ela diz muito, sobre o nosso planeta, porque o nosso futuro não está desvinculado do planeta Terra. Independente de nós estarmos falando das questões ambientais meramente ou das questões espirituais vinculadas, o planeta Terra é a nossa casa. Então, a gente precisa ter cuidado com o futuro desta nossa casa. E vamos iniciar falando de 2 temas que são extremamente relevantes dentro do Espiritismo, que é a pluralidade das existências e a eternidade do Espírito. Nós estamos aqui embarcando, o nosso Espírito embarca num corpo físico e coordena todo esse trabalho de desenvolvimento, para que seja nessa experiência a possibilidade do nosso Espírito vivenciar trocas com outros espíritos encarnados e também desencarnados, mas principalmente uma troca com o ambiente natural do planeta, que nos foi dado como um processo de apoio e amparo à nossa evolução. E esse espírito, ele é eterno. O corpo físico, ele perece, mas o nosso espírito, ele continua a sua jornada. E por causa dessa eternidade, nós temos a pluralidade das existências, ou seja, nós vamos vir encarnar muitas vezes, talvez aqui na Terra ou não, mas nós precisamos ter essa consciência de que nós não estamos aqui só agora, já estivemos antes e que muito provavelmente talvez voltemos a reencarnar ainda aqui na Terra, não sabemos, mas que o planeta precisa da nossa atenção especial por causa dessa questão também da eternidade. O planeta também evolui e ele evolui em função da nossa evolução individual, que colabora para a evolução coletiva que arrasta o planeta no processo evolutivo. E nós vamos iniciar com a questão 132 do Livro dos Médiuns, que fala sobre o processo da encarnação. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E o Espírito de Verdade responde: Deus as impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então nós estamos encarnados não por outro motivo, mas para cumprir aquela passagem do Evangelho que diz: sede perfeitos assim como vosso Pai o é. E assim nós também temos a continuidade, Para uns é uma expiação. O que é uma expiação? É quando existe uma necessidade de retificação, Algum tipo de retificação de amor. A gente precisa lembrar que a expiação, ela não pode ser vista exclusivamente com uma fração dolorosa. Nós estamos para uma retificação de um processo pretérito e que tudo isso é conduzido pelo amor do nosso Pai Criador. Mas, para chegar a essa perfeição, para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Às vezes o espírito já cumpriu a etapa de provas e expiações vinculadas àquele objetivo específico do seu desenvolvimento
e por estar apto, ele concorda com a espiritualidade no planejamento reencarnatório que ele possa vir para a Terra, como estamos falando desse planeta, né? Para encarnar numa missão, às vezes de amparar outros espíritos, né? Servir de suporte para que os outros aprendam a amar e assim diversificadas as formas de processos encarnatórios, que sejam expiação ou missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A gente, quanto espírito, a gente perde a memória temporal das nossas vidas pretéritas quando encarnamos, e no processo encarnatório a gente fica sujeito a experimentar as vicissitudes que o corpo material pode nos promover, que seriam as sensações fisiológicas e algumas necessidades mais vinculadas à matéria. Porém, a gente precisa lembrar sempre, nós somos um espírito que anima um corpo. E aí vem a parte que mais me chamou a atenção e que vincula essa palestra. Todas as vezes que estiverem com a marcação vermelha, são pontos vinculados ao nosso tema diretamente. E aí ele diz, a encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Ora, qual é a nossa parte na obra da criação? A gente está aqui e precisa conviver com tudo que é fruto da criação. Outros seres vivos, animais e plantas, e a própria terra em si. Então, quando ele diz que nós vamos ser colocados em condições para enfrentar como parte da obra, significa dizer que a criação foi feita e evoluiu, especialmente o planeta. Mas evoluiu de que maneira? Em função de processos outros, nos quais até mesmo nós podemos ter participado numa vida pretérita e que hoje estamos aqui diante dessas situações. Então, em outras palavras, a gente precisa ter uma cautela na condução do uso, principalmente dos bens naturais do planeta. Porque em algum momento, imagina que a gente destrua algum tipo de função muito importante para o planeta, como a gente vê agora as mudanças climáticas já ocorrendo em função das nossas atitudes no processo de aquecimento global, e aí a gente vai reencarnar futuramente num planeta muito mais quente do que é hoje. Claro que a gente precisa lembrar que, independente de reencarnarmos aqui ou não, nós temos as gerações futuras. Então, o planeta, ele é uma casa para a gente estar aqui para trabalhar ou expiação ou missão para evoluir. E não é justo que a gente, nesta passagem, deixe um legado negativo para esse planeta. E aí ele ainda diz, é para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Só progredimos se nós também participarmos e dermos algo em prol do que ele chama de obra geral, que é o planeta. Então, o planeta está passando por uma transição de provas e expiações para a regeneração, e tudo isso depende de como os espíritos que nele habitam estão evoluindo. Quanto mais o coletivo espiritual evolua, mais esse planeta será arrastado para essa evolução transicional. E ainda dentro dessa questão, Kardec faz o seu comentário quando ele diz: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Ora, se a nossa ação vai levar em consideração a marcha do universo, significa dizer que nossas atitudes contam. E que se elas contam, se elas forem positivas, tudo bem. Mas se elas forem negativas, principalmente em relação ao planeta, isso tudo pode reverberar em problemas à marcha do universo como um todo. Ele ainda acrescenta, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. Então é um meio que nós temos também de se aproximar de Deus.
Como? Através da natureza, que é criação dele. Na hora que a gente vê uma flor desabrochar, uma semente germinar, um animal da cria, um desenvolvimento ser realizado, uma cachoeira que a água desce límpida, fazendo aquele barulho natural, tudo isso são vozes naturais do Criador, porque é obra dele. E aí a gente precisa pensar dessa maneira. O ambiente precisa ser protegido. Protegido no sentido de que ele está disponível para nós interagirmos com ele e nós fazermos trocas. Mas essas trocas precisam ser saudáveis. E aí a gente vai entrar agora mais no processo ambiental, mas indo e vindo dentro das questões espirituais. Em 1962, uma bióloga que já tinha um grande legado científico na sua vida, ela observou que naquele ano, na primavera, haviam poucas borboletas, poucos insetos. E ela fez a seguinte fala: era uma primavera sem vozes, nas manhãs que antes pulsavam com o coro matinal de tordos, tico-ticos, pombos, gaios, carriças e dezenas de outras vozes de pássaros, agora não havia som algum, apenas silêncio parava sobre os campos, bosques e pântanos. O nome dela, Rachel Carson, também conhecida no Brasil como Raquel Carson. E ela escreveu um livro divergindo daquilo que ela vinha publicando de forma científica, mas de observação e de alerta sobre o que o planeta estava passando. E o nome desse livro é Primavera Silenciosa, do inglês Silent Spring. E esse livro ele repercutiu no planeta, porque ela falava justamente os motivos pelos quais haviam silenciado pássaros, aves no caso, e insetos. Estavam ausentes daquela paisagem primaveril que era tão normal que houvesse tanta vida. De tal maneira, nós vamos tratar agora a conhecer o que acontecia na década de 60 no Espiritismo e o que veio antes, que levou a Rachel Carson chegar à produção desse livro. Essa é a edição brasileira, editada pela editora Gaia, é uma leitura que nós recomendamos a quem queira se aprofundar sobre o tema. E na época essas imagens coloridinhas e divertidas eram o que se passavam nas propagandas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, falando sobre um determinado produto que estava sendo usado como defensivo, que era o DDT. Então o DDT ele foi aclamado como um biocida milagroso e foi produzido e comercializado durante anos praticamente sem testes ambientais, porque naquela época não existia esse rigor. Sua bioacumulação tóxica provou ser um desastre para as aves, levando à proibição do biocida. Imagem e cortesia do Instituto de História da Ciência. E aqui nós temos essas duas imagens, tá, do Instituto da Ciência. E animais e figurinhas de frutas, né, sendo colocadas numa imagem que o DDT é bom para mim. Na verdade, deixando claro que ele ia eliminar os insetos praga. Então, seria ótimo para a produção de vegetais e para os animais. Na verdade, a gente estava tratando de algo desconhecido e que, de repente, começou a ter um efeito devastador no planeta. Aqui no Brasil, na Amazônia, o DDT ele é muito conhecido. Inclusive, nós temos na Amazônia inteira um conjunto de trabalhadores da antiga SUCAM que trabalhavam com esses tonéis nas costas, fazendo, por isso veio o nome de dedetização, a partir do DDT, para o controle da malária. Acontece que a gente tem muitos relatos científicos
de que estes profissionais expostos, muitos perderam a saúde e muitos também, a longo prazo, depois dessa exposição, perderam a vida. Inclusive, relata-se que as famílias, as esposas que lavavam as fardas deles, também entravam em contato com o produto em casa. Então, imagine que a Raquel Carson, ela olha tudo isso, ela vê que o DDT está devastando tudo e ela faz um alerta. Olha, o meio ambiente está sofrendo com isso e está tendo alterações muito significativas. Esse relato dela é importante, porque de lá para cá a gente vai fazer agora uma caminhada para chegar na COP30, que vai acontecer aqui em Belém. Então, o DDT, Malária e Amazônia, é uma passagem rápida para a gente compreender como isso tudo está vinculado à Amazônia. Na década de 40 teve a Segunda Guerra Mundial e aí os primeiros usos do DDT aconteceram pelos ingleses na Birmânia para o combate da malária durante a invasão japonesa em 1941. Então, durante a guerra, o DDT começa a ser usado para a proteção dos soldados contra os vetores da malária. Na década de 70, foi proibido o uso agrícola. Já depois de 62, com o alerta da Rachel Carson, dentro desse contexto ambiental, abre-se a discussão e proíbe-se o uso agrícola, para não mais colocar em plantações, nem animais. Só na década de 2000 é que a fabricação, importação, exportação e comercialização de DDT foram totalmente proibidos no Brasil. Na década de 80 é que ele foi proibido de usar a pulverização direta, onde tinha seres humanos. Porém, existe uma questão, ele não foi proibido de ser usado para combate e controle da malária, ele foi suspenso. Então, ainda existe uma grande possibilidade, e está previsto isso tudo na suspensão, que se houver um processo de aumento desordenado da malária, ele pode ainda vir a ser usado. E qual a preocupação disso? Porque o DDT ele permanece no ambiente durante décadas. Até hoje, nós temos resíduos de DDT circulando onde ele foi utilizado. E isso é problemático, porque isso vai alterar completamente o processo de desenvolvimento de aves e de alguns insetos. Então, a gente sabe que insetos e aves são grandes polinizadores, são responsáveis por distribuir a possibilidade de germinação no nosso planeta. E sem que haja essa germinação, a renovação das plantas não acontecendo, nós vamos ter um decréscimo muito grande que pode vir a prejudicar o desenvolvimento da vida nesses lugares. E o que acontecia no Espiritismo em 1962? Eu fiz uma pesquisa, eu encontrei esse site, chama Doc Reader da web, ele tem todos os jornais do Reformador, a gente só entra com o ano e vai colocando, procurando lá o assunto que interessa. Eu coloquei o assunto natureza, 1962, e a primeira coisa que aparece é um poema, um soneto, assinado por Adelaide Câmara, mas que foi recebido pelo médium Valdo Vieira, na reunião pública do culto de assistência da Comunhão Espírita Cristã, na noite de 4 de março de 1961, em Uberaba, que diz o seguinte: escuta a voz do amor por onde fores, guarda contigo as láureas da ventura e esparze por mil gestos redentores a luz da paz acenda mais obscura. Contempla a vida em bênçãos multicores, no roteiro da anônima criatura, a flor, o orvalho, a brisa e os resplendores do céu azul na fonte de água pura. Descobre em tudo as dádivas celestes, sustendo docemente os passos prestes a cair no abismos da jornada. Fala, sorri, estuda, canta e ora, mas entende Jesus que espera e chora,
no triste olhar da infância abandonada. Então ele faz uma descrição dos valores das questões da natureza, valores ambientais. Então o reformador já vem naquela ocasião falando que precisávamos valorizar a natureza. Em sequência, um outro texto de janeiro de 1963, também na mesma época, diz: a natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformada na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Então, a gente vem observando que o reformador, ele vem tratando de questões relativas à natureza, já naquela época. Então, é importante saber que o Espiritismo, se a gente olha os primórdios lá do Livro dos Espíritos, ele deixa muito clara a nossa responsabilidade sobre tudo o que envolve os processos encarnatórios e o bom uso do planeta no qual nós estamos encarnando. Na linha do tempo da proteção ambiental, 1972, em Estocolmo, na Suécia, ocorre a primeira reunião da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente por causa do livro da Raquel Castro. Então, 10 anos depois da publicação dela, começa-se a escrever uma nova história ambiental, que culmina no que nós estamos vendo hoje com a COP30. Em 1992, foi feita a mesma reunião, só que no Rio de Janeiro. E é importante que de lá surge a Carta da Terra, onde diz que nós precisamos cuidar do planeta. O alerta foi dado nesse processo. E aí a gente vai andando com o tempo e a gente vai chegar lá em 2004 com a implantação dos planos para a prevenção do combate ao desmatamento na Amazônia Legal. Porque a Amazônia é um berço para a humanidade, é a maior biodiversidade do planeta e a gente sabe que as forças da natureza, juntas e concentradas, são muito vinculadas a toda a energia do nosso Criador. E aí a gente segue, em 2015, assinado o Acordo de Paris, porque já começaram a observar que a temperatura da Terra tinha subido 1,5 graus, e que isso era desastroso, porque já começava a ter o descongelamento das geleiras nos polos, e isso poderia alterar completamente a vida na Terra. E aí vem 2025, o Brasil assina um compromisso em reduzir 37% das emissões nossas com base no que foi produzido em 2005 e espera-se até 2030 reduzir em 30%. Ora, o planeta já começa a discutir que nós estamos fazendo coisas erradas e que nós, enquanto espíritas, precisamos ter também a consciência da eternidade do espírito e pluralidade das existências. Esse planeta que nos recebe precisa ser tratado da forma mais adequada. E aí uma pergunta mais para os espíritas. Dentro da sua casa espírita existe algum plano de educação ambiental vinculado aos servidores, aos usuários? Existe alguma possibilidade de coleta seletiva, por exemplo? Vamos pensar nessa possibilidade para darmos também a nossa contribuição. Oxe. Desculpa. É a tecnologia, gente. Então, nessa linha do tempo, nós chegamos aqui hoje, na Amazônia COP30 em Belém, né? Não por acaso, 30 dias após o Círio de Nazaré.
E aí nós vamos pensar que os espíritos são sensíveis às belezas da natureza conforme sua elevação. Eu achei essa frase extremamente forte. Ela é de Allan Kardec, está no Livro dos Espíritos, na questão 252. Por que eu acho ela muito forte? Porque ela vincula que a gente só será sensível se a gente for elevado. Então, a gente precisa ter muito cuidado em investir no nosso desenvolvimento espiritual para que a gente consiga ter sensibilidade para as questões ambientais do planeta que nos recebe. Então, não é só estar falando, debatendo, discutindo questões ambientais. A gente precisa também evoluir. Evoluir nos nossos gestos, nos nossos hábitos, né? Não jogar mais lixo no chão, né? Chupou uma balinha na rua, coloca o papel no bolso. Chega em casa, se não achou nenhuma lixeira na rua, põe na lixeira de casa. E fazermos a nossa parte. Na questão 172, Kardec pergunta: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? E o Espírito de Verdade responde: não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição. Nós estamos distantes da perfeição ainda. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja tendendo à perfeição, já que no Evangelho diz: sede perfeitos como vosso Pai o é. Então, a gente começa trabalhando esse contexto dentro da gente enquanto espírito, mas também reverberando para o planeta, trazendo possibilidades, contribuindo para evitar que o nosso planeta de provas e expiações, que daqui a pouco já vai ser de regeneração, assim espero, possa receber novos encarnantes e nós mesmos futuramente de uma forma equilibrada. Ainda seguindo pelo Livro dos Espíritos, na mesma sequência, na questão 173, ele pergunta: a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo ao outro, ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? E aí o Espírito responde: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. Imaginemos que se a gente não estiver adiantado o suficiente para ir para um mundo superior, passaremos por muitas encarnações na Terra. É importante cuidar, é importante também lembrar que outros encarnantes virão junto conosco, depois da gente, e que a gente precisa, do mesmo jeito que recebemos como oportunidade, darmos de volta, devolvermos o planeta em condições também de mesmas oportunidades para os futuros encarnantes. Na sequência ele pergunta: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? E ele diz: certamente. Então a gente já esteve aqui também. Então é importante nós pensarmos que onde estamos hoje é fruto do que nós mesmos talvez já tenhamos dado de contribuição para o planeta, seja positiva ou negativa, a gente precisa se colocar nessa posição. Na sequência ele pergunta: podemos voltar a ela depois de ter vivido em outros mundos? Ele diz: seguramente. Podeis já ter vivido em outros mundos, bem como na Terra. Então há uma grande possibilidade de nós retornarmos. Claro que nós temos também o legado para as futuras gerações, que é o que se trata dentro do universo não espírita. Mas nós precisamos nos compreendermos enquanto espíritas dentro do processo da conservação do nosso planeta. E aí ele continua na mesma jornada de conversa ainda sobre a Terra. É necessário, é uma necessidade reviver na Terra? Ele diz que não. Mas se não progredistes, podeis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode mesmo ser pior. Então, se a gente tem uma questão lá atrás que diz que a nossa sensibilidade está vinculada à nossa evolução, e agora nós vemos que esta evolução também diz que se a gente não evoluir o suficiente, a gente pode ir para um outro planeta pior do que a Terra. Então a gente precisa começar a se autoavaliar enquanto espírito encarnado hoje na Terra. Como é que nós estamos agindo com o nosso planeta?
De que maneira a gente consegue desenvolver-se e desenvolver o planeta junto conosco? E ainda diz assim, a vantagem em voltar a viver na Terra? Aí ele responde, nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois então se progride, como em qualquer outro mundo. Então estamos no planeta de provas e expiações ainda, e à medida que evoluirmos, vir para cá só se for em missão. Mas para a gente alcançar esse propósito, é preciso que a gente também evolua, junto com o nosso planeta. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Então a gente está na Terra, a gente tem um corpo físico compatível com a atmosfera terrestre, a gente tem costumes vinculados a uma vida onde tem outros seres vivos com os quais coadunamos, e esta vida na Terra, ela é muito interessante porque todos os seres, eles fazem trocas entre si e com o planeta. Então, algumas pessoas elas não se compreendem como parte do ciclo da vida da Terra. Mas a vida começa na planta e vai para os demais processos de vida a partir de uma cadeia alimentar e no final ocorre a deterioração dos corpos a partir de um processo com fungos e bactérias que devolve ao solo as moléculas que aquele corpo tinha. Então a gente está no meio desse ciclo todo. Mas o que aconteceu lá na Ásia? O vulcão que estourou lá na Itália. Está seco no Saara. A Amazônia sobrevive em função da poeira que vem do Saara. Incrivelmente. Então, nada na Terra está desvinculado. E nós, espíritos encarnados, estamos mais vinculados do que imaginamos. Então, deste modo, é importante que a gente veja que os mundos também estão submetidos à lei de progresso. Terra vai para a regeneração, mas ela vai em função dos seus encarnantes que vão evoluindo gradativamente, também contribuindo para a evolução planetária. Todos começam como o vosso, por um estado inferior, e a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bons. Ou seja, a Terra depende dos encarnantes evoluírem para ela evoluir também. Se nós nos tornarmos bons, aliás, que ele não diz nos tornarmos, nos fizermos. Então não é praticar o bem, mas sim ser o bem. Então nós precisamos ter essa mentalidade de que o planeta onde nós habitamos, ele precisa e depende da nossa ação enquanto espíritos encarnados. E isso se reflete nas nossas ações diante do próprio planeta. Do jeito que a gente tem hoje os níveis de degradação das florestas, das águas, do solo, a perda de biodiversidade, o que a gente está fazendo hoje com esse planeta de provas e expiações que precisa evoluir para a regeneração? É importante que cada um reflita sobre os seus atos. Nossos atos refletem diretamente na evolução planetária. E Kardec comenta nessa questão, e é muito interessante, porque o Livro dos Espíritos, ele traz o ensinamento através da pergunta e resposta, mas a reflexão que Kardec traz logo depois dessas perguntas, elas são cruciais para que a gente pare, pense e traga para o nosso dia a dia esses ensinamentos. E ele diz, assim as raças que atualmente povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Então a Terra vai evoluir e seres mais perfeitos aqui habitarão. E se a gente não alcançar essa perfeição, onde é que a gente vai encarnar? Lá atrás foi dito, pode vir até num planeta pior do que a Terra. Então vamos cuidar para a nossa evolução, para a evolução do nosso planeta, para que a gente consiga acompanhar, esse processo de regeneração de forma tão bonita como ele vem sendo colocado pelos escritos, especialmente como Kardec coloca.
Essas raças transformadas sucederão às atuais como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. E assim tudo vai se renovando e o planeta segue. Ele segue na sua jornada evolutiva. E aí, 799 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E a resposta é taxativa: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Por que que isso tem a ver com as questões ambientais hoje? Vamos pensar. Vamos imaginar os processos de exploração dos bens da terra, a mineração. Vamos pensar dos bens vivos das florestas. Como é que essa exploração está sendo feita? Qual a finalidade primeira? Está havendo um processo de conservação e manutenção para que depois se tenha a continuidade? Há alguns anos foram criadas leis que garantem unidades de conservação da natureza, tanto pelos municípios quanto os estados e pelo próprio país no Brasil. Isso existe. E dentro dessas unidades existe o que chama-se de plano de manejo. Ou seja, é estudado como é que aquela região funciona, como é que se pode movimentar a natureza de modo para não perder nada, sempre haver substituição de forma correta e ordenada. Mas nem todos os lugares funcionam assim. Então a gente vai ter lugares onde ocorre depredação do meio de uma forma tão rápida, tão absurda, que a gente não consegue visualizar como que a própria natureza vai ter condições de se refazer diante dessas situações. E nós, enquanto espíritos encarnados no planeta, somos responsáveis por todo esse processo. Que seja na discussão, na busca, que seja na prevenção, mas nós somos seres ativos dentro dessa construção da manutenção da vida na Terra. E aí, a gente precisa cuidar da nossa casa. Nossa casa é o planeta Terra hoje. Nós estamos encarnados nesse orbe, então a gente precisa entender a Terra como nossa casa. E aí a gente mostra de uma forma lúdica, né, pessoas conversando, a interação entre a água, o solo, a natureza, o sol. A gente precisa entender que nós vivemos num grande ecossistema chamado biosfera, e que não existe o lado de fora. Tudo que acontece fica aqui dentro. Então, um pequeno gesto num ecossistema pode reverberar em problemas na biosfera como um todo. E os ciclos evolutivos da Terra? Como é que está sendo? Como é que ela está? Onde ela está? O que aconteceu? Então, ela era um planeta primitivo, sofreu transição, hoje está no seu segundo nível, chamado provas e expiações. E ela está no processo transicional para a regeneração. E eu lembro de uma fala de um palestrante certa feita que me abriu os olhos e me assustou um pouco. Que eu achava que nós estávamos num planeta de provas e expiações e que na sequência já era só evoluir, crescimento para regenerar. E aí ele me fez a pergunta: como é que se regenera uma pele? Do jeito que ela está, íntegra, você regenera, ela precisa ser cortada. A regeneração se faz de algo que foi machucado, de algo que de alguma forma foi destruído. E a gente já tem esse processo de destruição em andamento. Então já podemos começar a regenerar. O planeta está indo para um planeta de regeneração. Por que nós não podemos já iniciarmos essa nova etapa fazendo nosso dia a dia, o dever de casa, a regeneração que podemos fazer, a contribuição que podemos dar já agora? Porque de repente a gente fala tanto num processo de um planeta de regeneração, mas a gente já está vendo alguns problemas de degradação. E por que a gente não faz a nossa parte já sendo regeneração, né? Para reflexão. E aí nós estamos, né? Eu usei até a figurinha lá do livro, ainda estamos aqui, né?
Depois ela vai ser regeneração, mundo feliz, até mundo puro, né? Então é importante lembrar que essa evolução existe. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, diz: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Nós tendemos à perfeição, mas para a gente ser perfeito, nós precisamos dar nossa contribuição evolutiva. Nós precisamos crescer para que a gente evolua e assim cheguemos à perfeição. Ela não é um sonho que eu digo que eu vou comprar na prateleira da farmácia. Por favor, me veja aí um pacotinho de perfeição que eu preciso tomar hoje, que eu quero ser perfeita. Não é assim que vai funcionar. Nós precisamos trabalhar na nossa reforma íntima, dia após dia, de forma reflexiva. E lembrando, contribuímos com nossos atos para a evolução planetária. Qual é o futuro que queremos? Foi a pergunta que chegou no final, que é o tema da nossa palestra. Qual o futuro que nós queremos? Imaginemos aí a gente reencarnando num planeta de regeneração, mas a gente não pode esperar que ele seja dado para a gente de presente por outros. A gente também precisa dar a nossa contribuição para que o processo se faça e para que nós nos tornemos merecedores da terra. É importante lembrar que as falas do Evangelho estão todas vinculadas a esse processo. E aí, já finalizando a palestra de hoje, na Rio+20, que aconteceu em 2012, nós temos aí o Brasil como um importante processo das discussões ambientais que gerou o que foi chamado de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou ODS. Eles são 17, cada um vinculado aos problemas mais graves encontrados no planeta e que precisam ser resolvidos. Então, a Organização das Nações Unidas, ela traz os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável sobre a erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes, parceria em prol das metas. Isso tudo foi criado para dar um caminho de continuidade. E por falarmos em continuidade, as próximas palestras do ciclo que se segue sobre espiritismo e sustentabilidade tratarão também desse tema que vem a fazer o fechamento desse propósito. Nós estamos no Lar de Maria, agradecemos a todos por estar aqui nos ouvindo, nos assistindo e que possamos ser, de fato, a mudança que queremos que o planeta seja. E agora, para encerrarmos, vamos fazer uma prece de reflexão. Amado Jesus, graças te damos pelo alcance desse instante. Sede conosco nos pensamentos, sentimentos e procedimentos, para que nos lembremos a nossa responsabilidade nesse planeta que nós habitamos hoje como seres encarnados que somos, espíritos encarnados aqui junto com os seres vivos e a natureza como um todo. Que possamos nos compreender dentro desse grande presente que o Criador nos colocou. E que assim, cada gesto nosso possa ser feito dentro de uma responsabilidade espiritual. E que possamos compreender cada criatura como um processo de Deus à nossa frente.
que a criação seja respeitada, preservada e que a gente possa cada vez mais contribuir para a evolução planetária através da nossa evolução individual. Ajuda-nos, ó Pai, a nos compreendermos na nossa reforma íntima, naquele momento em que nos colocamos junto a Ti, dentro do nosso íntimo, buscando as corrigendas necessárias para os nossos vícios. Que tudo aquilo que colocas à nossa frente no Evangelho, possamos compreender, receber e aplicar. E sempre tendo a esperança e a fé da busca diária do crescimento. E que possamos fazer jus cada dia desse lindo presente que é o planeta Terra onde encarnamos. E que possamos contribuir de forma satisfatória para a nossa evolução e para a evolução planetária. Te rogamos a proteção e iluminação ao nosso planeta, especialmente neste final de semana aqui em Belém. Te rogamos luz e iluminação para aqueles que aqui estão para o Círio de Nazaré. E que a Virgem Maria de Nazaré, que dá o nome a essa casa espírita, possa nos amparar dia após dia, também na nossa jornada. E assim te agradecemos imensamente do fundo do nosso coração. E te agradecemos dizendo, sede conosco agora e sempre que assim seja.